Greetings everyone, e aí pessoal, tudo bem? It's me, Thales, this is my channel about English language, esse é meu canal sobre o ensino do inglês. Temos gramática completa, do nível básico, intermediário e avançado, então é só você dar uma navegada nas playlists de gramática. Temos vídeos de vocabulário, também do nível básico, intermediário e avançado. E falamos de inglês para negócios também. Então tem uma série de vídeos já gravados, quase 700 vídeos. Aqui você encontra um curso completo de gramática essencial. Os principais tópicos você vai encontrar. Vários vídeos explorando termos gramaticais, né? Você também vai encontrar aqui. Vídeos de nível básico, explicações em português. Intermediate, Advanced são inteiramente em inglês, então parte dos vídeos é inteiramente em inglês, né? Somente os de nível básico que tem explicações em português. E essa nova série que eu comecei a gravar há pouco tempo, de inglês para concursos, que eu espero estar ajudando muitas pessoas já deixaram mensagem dizendo que está ajudando. Que bom, eu gosto de gravar vídeos sobre concurso. Bom, hoje nós vamos explorar mais um texto, tá, gente? Um texto que eu achei no site da CNN, tá? Esse aqui. Eu vou ler o título, aumentar o tamanho da letra, evidentemente. Aqui ele está falando o seguinte, então eu vou deixar o link, tá, da notícia, caso você tenha interesse em explorar a notícia por inteiro. Essa matéria é de hoje, tá? 1º de fevereiro de 2022. Por que eu exploro textos? Porque os textos ajudam na interpretação, ajudam na composição e enriquecimento do vocabulário e ajudam também nos tópicos gramaticais. Então, lendo, a leitura nunca faz mal, ela sempre faz bem. E é uma forma de você se preparar para provas de concurso também, porque as provas de concurso exploram interpretação. E por que eu estou explorando temas relacionados à indústria de óleo e gás neste momento? Porque nós estamos com o concurso da Petrobras aberto, né? Aberto, e os concursos costumam explorar textos de economia, textos relacionados à indústria do petróleo. Então confira aí que eu já fiz tradução de outros textos, tá? A minha aposta é que vai cair texto recente. Então, existe a probabilidade de cair um texto similar ou adaptado de algum site de notícias? Sim, existe essa possibilidade, tá? Oil prices are still painfully high and OPEC might act, Goldman Sachs says. Bom, gente, um disclaimer, tá? Eu vou fazer um disclaimer aqui, uma observação. Eu vou ler o texto junto com vocês. Então, se tiver alguma dúvida de vocabulário, porque a gente vai traduzindo, explorando o texto no detalhe, eu vou pesquisar aqui no Google, tá? Porque eu não sei todas as palavras do mundo, acredito que nenhum professor de inglês saiba. Eu tenho uma base boa, mas eventualmente eu posso procurar palavras, alright? Então vamos lá. Oil prices, preços do petróleo, certo? Oil prices. Então oil aqui está qualificando o preço para dizer, é preço de quê? Preço do petróleo. Os preços do petróleo estão ainda... Aí você tem essa palavra painfully. Vamos explorar parte por parte. Primeiro, pain é dor, tá? Dor mesmo, dor física, dor emocional, enfim, pain, dor. Painful, doloroso. Então, eu usei o sufixo full para transformar o substantivo pain em um adjetivo, virou painful. E painfully é um advérbio, ou seja, dolorosamente. Ou seja, os preços do petróleo estão ainda dolorosamente altos, tá? Quando eu tenho o verbo to be, eu uso advérbios logo após o verbo to be.
Quando eu tenho verbos comuns, né, verbos que não são modais, eu uso antes, esses advérbios antes, tá? Ai, Thales, eu não entendi nada que você está falando. Eu vou colocar aqui. Eu gosto de explorar tópicos gramaticais nos vídeos de vocabulário bem rapidamente, tá, gente? Se você quiser detalhes, vá aos meus vídeos no canal, pesquise no Googlezinho do canal o tópico que você quer estudar, por exemplo, adjetivo, eu quero estudar always, quero estudar o verbo to be. Você vai encontrar facilmente os vídeos no mecanismo de busca do canal, alright? I am always sleeping. I am always sleeping. Eu estou sempre dormindo. Tá? Por exemplo, always é um advérbio, certo? Ele vem, quando eu tenho um verbo to be ou um verbo modal, eu uso always após esse verbo to be ou após esse verbo modal. Quando eu tenho verbos que não são modais, né? I always wake up early. Por que ele está corrigindo o always para maiúscula, né? I always wake up early. Wake up early. Wake up é o verbo acordar. Então, eu sempre acordo cedo. I always wake up early. Então, aqui no caso, eu uso advérbio depois, o verbo to be. Quando eu tenho verbos que não são modais, eu uso antes, tá? É só para dar um exemplo mesmo, para você entender bem. Então, os preços do petróleo estão ainda dolorosamente altos e a OPEC, o que é a OPEC? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? OPEC. Aí você vai pesquisar a sigla, tá? Eu vou colocar aqui, porque eu não lembro exatamente. Aqui, ó. Organization of the Petroleum Exporting Countries. Organização dos países exportadores de petróleo. Tá? Eu já mostrei isso aqui várias vezes, mas enfim. E a OPEC pode agir. Might expressa aqui uma possibilidade. Gente, deixa eu sair daqui para sair desse negócio de propaganda. Ah, entendi. Ele volta a propaganda. Olha só que site fé das unhas. OPEC pode agir. Might é um verbo modal que expressa possibilidade, tá? Goldman Sachs diz. Ou seja, Goldman Sachs, né? É um banco de investimentos, né? Então ele está se posicionando. Ele está dizendo que os preços do petróleo ainda são muito altos e a OPEC pode agir, né? Vou fazer algum tipo de intervenção, tá? Então vamos lá para o texto. Tem uma matéria aqui em vídeo, tá? É muito bom, gente. Eu gosto de assistir vídeos e até assistir TV ao vivo. Você consegue assistir TV ao vivo pela internet também e praticar pronúncia, né? Interessante. Eu gosto bastante. Pronúncia e compreensão auditiva, né? Porque em inglês é um conjunto, né? Você tem o reading, leitura, você tem o listening, compreensão auditiva, você tem o writing, que é escrita, e você tem o speaking, que geralmente é a parte que as pessoas têm mais dificuldade, né? Bom, então vamos lá. Energy prices remain uncomfortably high, and OPEC and its allies are under pressure to come to the rescue. Bom, então os preços da energia, então aqui ele já está sendo mais abrangente. Lá em cima no título ele falou preço do petróleo, oil prices, aqui ele fala preços da energia. Permanecem uncomfortably seria desconfortavelmente, tá, gente? Comfortable, você tem a palavra aqui, ó. Vamos entender a composição aqui. Você tem essa palavra comfortable
Não é comfortable não, tá, gente? É comfortable. Você tem a palavra comfortable, que é confortável em inglês. Você tem uncomfortable, que quer dizer não confortável, desconfortável. Uncomfortable. E você tem o advérbio uncomfortably, que você vai tirar o E do final e vai colocar Y. Uncomfortably, né? Ou seja, uma situação não confortável, desconfortavelmente, entre aspas, né? Eu nem sei se essa palavra existe em português. O LY, ele é bastante usado para transformar adjetivos em advérbios. Eu sempre falo isso nos meus vídeos de texto. Então, observe que existe um padrão, né? Existem alguns padrões gramaticais e de estrutura, de sintaxe, de frases, né? De linguagem escrita. Então, você identificando facilita bastante a sua interpretação, tá? Então, os preços da energia permanecem desconfortavelmente elevados ou altos, e a OPEC e seus aliados, aqui nós temos um pronome, deixa eu aumentar a letra aqui, né? Ih, eu acho que eu vou ter que mexer aqui. Pera aí, gente. Acho que fica bom, né? Tá dando pra ler, né, gente? Tá. E OPEC e os seus aliados, aqui nós temos o pronome its, certo? O que é its aqui? Seria seu. Eu tô falando dos aliados da OPEC. Tá ficando meio... Peraí. É sempre o 1.9 que fica de zoom, que fica melhor. Its allies, os seus aliados. Its é um pronome adjetivo que está seguindo a palavra allies, que é aliados. Its se refere a qual palavra? Se refere à palavra OPEC. Ou seja, são os aliados da OPEC. Então, a OPEC e seus aliados estão sob pressão, under pressure, sob pressão. Estão sendo pressionados para vir ao resgate, né? Come to the rescue. Rescue é resgate, né? Come to the rescue, vir ao resgate. The good news for consumers grappling with elevated pump prices is that Goldman Sachs is warning clients that OPEC Plus could announce during Wednesday virtual meeting it plans step up production. As boas notícias, né? Good news. News aqui no caso é notícias. É um substantivo, né? As boas notícias para consumidores. Grappling with. Não conheço esse termo, mas lendo a frase, a boa notícia para os consumidores. Preços na bomba elevados. Eu entendo que é lidar com alguma dificuldade, né? Pode-se lidar com uma dificuldade, pode-se reclamar, deixa eu ver aqui. Lidar com, tá? Cope with. Confrontar, lidar com, batalhar, ou seja, elas estão lutando com aquilo ali. Então, grapple, nós temos alguns sinônimos. Aí você me pergunta, Thales, por que você não traduziu? Eu sempre prefiro a abordagem de sinônimo, porque possibilita você aprender mais de uma palavra. Quando você traduz, é uma solução imediata? Mas a tradução ela é muito simplista, porque o significado da palavra pode ser mais abrangente que aquilo, e você pode cair na armadilha. Então é bom você conhecer o rol de significados mais comuns, né? Por exemplo, bear pode ser o urso, né? Urso mesmo, animal, ou pode ser o verbo tolerar. Bite the bullet é um phrasal verb, né? É um expression, é uma expressão frasal.
Não é phrasal verb não, gente, perdão, falei errado. Eu pensei uma coisa e falei errado. É um idiom, é um idioma, expressão idiomática. Bite the bullet, que é morder a bala, né? É uma expressão idiomática. Cope with eu conheço bastante essa expressão, né, que é lidar com. Geralmente, quando você usa cope with, bear, geralmente é você lidar com uma situação difícil. Então é aqui. As boas notícias para os consumidores lidando com preços da bomba elevados, né? Pump, o que é pump? Bomba. Bomba do posto de gasolina. Elevated, elevados, e prices, preços, né? É que Goldman Sachs está advertindo, alertando clientes. Aqui nós temos o present continuous, verbo to be, mais o verbo principal com ing, o verbo warn, que é o verbo alertar, advertir. Estão alertando clientes que o OPEC Plus, acho que é o grupo da OPEC Plus deve ser o grupo... Deixa eu ver qual é a diferença do OPEC Plus para o OPEC comum. OPEC Plus. Que grupos... ó. Que países estão no OPEC Plus? Eu acredito que tem a ver com a cúpula, né? Você tem 15 membros, 15 países membros, tá vendo? Aqui na América Latina você tem Equador, você tem Venezuela, né? Enfim. Agora, por que tem OPEC Plus? Qual que é a diferença de OPEC e OPEC Plus? Os países não OPEC que exportam óleo cru são denominados países OPEC Plus. E incluem Azerbaijão, Bahrein, Brunei, Cazaquistão, Malásia, México. Interessante, tá vendo? É interessante, gente, olha só. O texto é um texto que tem várias coisas de vocabulário específico da área de petróleo. O que eu tô falando aqui, você pode usar para qualquer outra área profissional que você esteja se candidatando a um concurso. Porque se você faz um concurso para Receita Federal, você vai encontrar no texto em inglês algo relacionado à Receita, provavelmente. Se você faz um concurso vinculado a uma empresa de informática, uma empresa pública de informática, você vai encontrar textos relacionados. Se você faz concurso para o Banco Central, você vai encontrar textos relacionados à economia. Então, gente, concurso público é assim, né? Porque qual que é o propósito do texto de concurso público? É verificar o quão bem você entende textos em inglês relacionados à área de atuação, né? Não é regra, tá, gente? Mas, de modo geral, textos de concurso são textos instrumentalizados, né? São textos comerciais, ou então assim, são notícias, artigos. Não é um texto literário, não vai cair um texto literário no seu concurso, muito pouco provável. Vestibular, sim. Vestibular você vai ter textos de livros, textos mais secos, assim, né? Não necessariamente ligados à prática, mas não é regra. Tá? Voltando aqui. Então, Goldman Sachs está alertando os clientes que a OPEC Plus poderia, ao verbo modal could aqui, gente, bastante comum, tá? Poderia anunciar durante a reunião virtual de quarta-feira, tá vendo? Aqui nós temos o caso genitivo. O que é virtual meeting? Reunião virtual. De quando? Da quarta-feira, né? Ele vai anunciar o quê? Que ele planeja, o quê? OPEC Plus. Os membros da OPEC Plus. Que ele planeja aumentar a produção. Ou colocar em um patamar superior à produção. Noting that oil prices are entering political intervention territory, Goldman Sachs
said in a report Monday night that it no longer assumes OPEC Plus will simply stick to its monthly increase of just 400,000 barrels per day. Aqui eu estou começando uma frase com o verbo terminando com ing. Então vamos entender. Notando ou percebendo que os preços do petróleo estão, aí temos entre aspas, entrando em um território de intervenção política. É assim que você faz uma tradução assim, de um termo, né? Porque aqui você tem o substantivo territory, território, e você tem dois termos adjetivos que estão caracterizando a palavra território ou estão vinculados à palavra território. Então você vai falar assim, é um território de intervenção política, né? Você começa a traduzir de frente para trás. Goldman Sachs disse, said aqui passado do verbo say, né? Que é o verbo dizer. Say. Ó. Say, said, said, né? Goldman Sachs disse em um relatório, report é um relatório, ou um reporte, um relatório de modo geral, segunda-feira à noite, né? Monday é um dia da semana, segunda-feira à noite, que ele quem? Goldman Sachs. Goldman Sachs não mais assume ou acha, porque assume quer dizer percepção, assumir alguma coisa, ou seja, assumir uma ideia ou assumir uma posição, um posicionamento. Então quer dizer que ele não mais acredita ou assume ou defende, assim, seria uma tradução mais livre, que OPEC Plus irá, né, will é o verbo no futuro, will stick to its monthly increase. Stick to é uma expressão que eu conheço quando eu falo assim, stick to the plan. Quando eu falo assim, I prefer to stick to the plan, eu prefiro me ater ao plano, ou seja, eu vou seguir o plano. Stick to the plan quer dizer que eu vou seguir rigorosamente o que o plano está dizendo. Eu não vou fazer nada fora desse plano. Stick to the plan, follow the plan, seguir o plano. Seria mais ou menos assim, né? Aqui a gente tem OPEC will stick to, ou seja, ele vai, seguirá, ou vai, né? Seguirá realmente. Will stick to, seguirá. É futuro, né? O will é o verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Simply é um advérbio, simplesmente. Então, o OPEC Plus simplesmente se aterá ou seguirá o aumento mensal, o seu aumento mensal de exatamente 400 mil barris por dia. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que a OPEC Plus, de modo geral, ela produz mensalmente 400 mil barris por dia. Gente, essa vírgula aqui equivale ao nosso ponto, tá? Não é 400,000, significa 400 mil, tá? Significa 400 mil. Eu poderia dizer que onde se coloca vírgula, a gente coloca ponto. Onde a gente coloca ponto, eles colocam vírgula, né? É sempre o inverso. Quando eu quero dizer 4,7%, eles colocam 4,7%. Então, a OPEC, ela vai se ater ou vai seguir o seu, né? It's aqui quer dizer que é de quem? Da OPEC. It's se refere à OPEC. Increase é aumento e monthly, mensal, né? Aqui temos mais um advérbio. Month é mês. Quando eu acrescento LY, ele se torna
mensalmente. We view growing potential for a faster ramp-up at this meeting, given the pace of the recent rally and the likely pressure from importing nations, Goldman Sachs strategists wrote, noting that prices are now above the levels prior to what it described as a small US-led intervention last November. Aqui tem bastante palavra interessante, ó. Eu acho que isso aqui quer dizer subir de patamar, como se fosse um step up. Deixa eu ver se é mesmo, tá? Ups, apertei aqui, não deu? Isso mesmo, ó. Ramp up significa increase or build up. Então, assim, eu não conheço a expressão ramp up, mas aqui pelo texto eu já descobri, matei a charada do significado, tá? Então, nós vimos, aliás, nós vemos, né, do verbo ver no presente, nós vemos potencial crescente, aqui temos growing, termina com ing, mas é um adjetivo. Crescente, potencial de crescer. Para um aumento, incremento, um aumento mais rápido, comparativo de superioridade, né? Você tem o adjetivo fast. E aqui nós temos o ER, que é o sufixo que se usa para o comparativo de superioridade. Para lembrando, a e an são artigos indefinidos, tá? A faster ramp up significa um ou uma. Para um aumento mais rápido, nesta reunião, at this meeting. Dado, given aqui é dado. Dado o fato de alguma coisa. É esse tipo de dado, tá? Dado é given. Então, give, gave, given. Tem o verbo dar, passado dele é gave, particípio é given. É um verbo irregular. E given é o particípio passado dele, ou past participle. Dado o ritmo, pace aqui é ritmo. O ritmo do recente rally. Rally tem a ver com aumento. Tenho quase certeza que é, tá? Deixa eu ver. Aumento, pode ser recuperação. Acho que tem a ver recuperação, melhorar. Olha só. Rally of troops. É um termo militar, né? Tem a ver com reorganizar, né? Reassemble. Tem a ver com reunir, reorganizar. Ou seja, o grupo, a tropa vai se juntar novamente para continuar lutando após uma derrota ou dispersão. Tem mais a ver com isso aqui, né? Rally. Deixa eu pegar o verbo aqui, ver se tem outros significados. Eu fiquei bolado aqui com esse verbo. Tá, é isso mesmo. What is a verb for rally? Aqui ó, rally. Trazer em ordem novamente. Chamar pessoas juntas para uma ação comum, um esforço. Então tem a ver com isso. O recente esforço conjunto, né? E a provável pressão, pressure é pressão. Likely, provável. Likely. Provável pressão das nações importadoras, né? From indica origem, algo, né? Originário de. Então, nations, nações, importing, importadoras, que realizam importações. Goldman Sachs, os estrategistas da Goldman Sachs escreveram, wrote. Outro verbo irregular, write, wrote, written.
É o verbo escrever. Aqui está sendo usado wrote, né? Porque é o passado simples do verbo write. Notando que, ou observando que, enfim, que os preços estão agora acima, above é acima dos níveis antes do que, antes para os níveis anteriores, na verdade, né? Porque aqui, olha, above the levels prior to what it described, ou seja, acima dos dos níveis anteriores ao que ele descreveu, Goldman Sachs, né? Como uma pequena intervenção liderada pelos Estados Unidos. US-led, aqui eu transformei num adjetivo, com hífen. Led é passado e particípio do verbo lead, que é o verbo liderar, né? Quando eu falo assim, US-led, quer dizer que é liderado pelos Estados Unidos. Então é uma forma adjetivada para dizer, para qualificar a intervenção. Ou seja, uma intervenção liderada pelos Estados Unidos no último novembro, né? Boosted by concerns about Russia-Ukraine tensions, U.S. oil prices finished above $88 a barrel on Monday, $88 a barrel on Monday, for the first time since October 2014. Brent crude, the world benchmark, recently climbed above $90 a barrel, blowing past Goldman's target for the end of the first quarter. Boost. Boost quer dizer turbinado, né? Turbinado ou acelerado por preocupações sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia, os preços de petróleo dos Estados Unidos terminaram, né? Finish é o verbo terminar ou acabar. No caso aqui, ó, finished é o passado simples do verbo finish, é um verbo regular. Verbos regulares terminam com ed, né? Preços do petróleo terminaram acima de $88 o barril na segunda-feira. Antes de dias da semana, gente, eu uso a preposição on, tá? Importante. Na segunda-feira, pela primeira vez, né? For the first time, desde outubro de 2014. Brent crude. Brent crude seria o óleo Brent, né? Que é a referência. Quando você vê um preço de barril de petróleo, geralmente é o óleo Brent, tá? Que é o benchmark mundial. O que é um benchmark? É a referência. Benchmark é usado muito em empresas, né, gente? Para quem não sabe, né? Benchmark, ele pode ser, eu vou fazer um benchmark. Quer dizer o quê? Que eu vou pesquisar com as referências do mercado daquele assunto. Então, Brent Crude, que é o benchmark mundial, a referência mundial, recentemente, climbed é o verbo escalar. Escalar mesmo, de subir montanha, escalar montanha. Climb, verbo regular, termina com ed, porque é passado simples. Porque é verbo regular, né? Verbos regulares, tanto passado simples quanto participo passado, terminam com ed. Existem algumas adaptações, evidentemente. Eu explico isso nos meus vídeos de gramática. Por exemplo, você tem o verbo study, verbo estudar. Qual que é o passado do verbo study? Você tira o y e coloca aí antes de colocar o ed, né?
Deixa eu ver algum outro verbo aqui. Nossa, me deu um branco aqui. À medida que tiver mais verbos, a gente vai estudando, tá? Porque tem alguns verbos que terminam com E, né? Arrive. Lembrei aqui. O verbo arrive é o verbo chegar. Ele termina com E. Qual que é o passado simples dele? Eu tenho que acrescentar ED. É isso aqui? Não, não é isso aqui. O verbo já termina com E, gente. Coloca só o D. Que guludice é essa de colocar outro E, né? Não precisa. Tá? Então, os preços recentemente aqui. Recentemente, o óleo Brent, benchmark mundial. Recentemente, um advérbio. Você tem o adjetivo recent, recente. Colocou LY, se tornou advérbio. Tá? Isso quer dizer que todo advérbio termina com LY? Não. Quer dizer que vários advérbios terminam com LY, só isso. Recentemente, escalaram acima, above é acima. Qual que é o contrário de above? Se eu quisesse dizer abaixo. O oposto de above é below, abaixo, tá? Mas eu aprendi que o the book is on the table, Thales. The book is on the table, né? On é uma preposição que significa em cima. Tá tocando a superfície. Agora, eu estou acima, é above. Ou seja, eu estou passando por cima. Tem também a preposição over, tá? Tem over. Over the table. Ou seja, está acima da mesa, mas não está tocando. Tá? Da mesma forma, você tem below, que é abaixo. É diferente de under, que é embaixo, tá? Em inglês é muito... tem muito detalhezinho, né? Mas nem se compara com o português, né, gente? Pelo amor de Deus. Recentemente, escalaram acima de $90 o barril. Blowing. Blowing quer dizer explodindo. Blowing past, ou seja, indo além. Vamos pegar uma tradução melhor? Blowing past quer dizer que foi muito além do que estava se estimando, né? Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Blow past quer dizer que facilmente supera, overcome quer dizer superar, ou ir em torno de um limite, ou salvaguarda. Quando você estoura aquele limite, é estourar mesmo, explodir, né? Quando eu falo assim, I've just blown past my calorie limit for the day, quer dizer, eu acabei de explodir ou ultrapassar, estourar o meu limite de calorias para o dia. Ou seja, comi demais, né? Comi muita coisa calórica. Passando ou indo além do alvo Goldman's Target. O que significa? É o alvo que a Goldman estabeleceu, que a consultoria, né, que a empresa de investimentos estabeleceu para o fim do primeiro trimestre, né? Quarter é um quarto, certo? Quantos quartos de ano você tem? Você tem 4 quartos, então é o primeiro trimestre, tá? Target é alvo. The national average price for gasoline climbed to 3.38 a gallon on Tuesday. Gente, lembra que eu acabei de falar? Que onde você vê ponto, aqui é um ponto, tá? Não é uma vírgula. Em português a gente usa vírgula. E lá eles usam ponto.
According to AAA. Faço a mínima ideia do que é esse AAA. Vou procurar depois, tá? Então, o preço médio, average, é média. O preço médio nacional, tá vendo? Você traduz de frente para trás. Então, o artigo definido, o, a, os e as, tá? O ou a, no caso, o preço médio nacional para a gasolina subiu para, ou escalou para, que to indica a chegada, ou seja, ele atingiu que patamar? Ele foi para 3,38 dólares, ou seja, 3 dólares e 38 centavos o galão na terça-feira, dia de semana, né? De acordo com a AAA. Não sei o que é a AAA, mas enfim. Gas Prices AAA. Deixa eu abrir aqui, vamos ver o que é. Site. É um site que diz quais são os preços. Deixa eu diminuir a tela aqui só para você ver. Quais são os preços da gasolina nos Estados Unidos. Então você passa o dedinho aqui e ele vai dizendo por estado. Por exemplo, na Califórnia, o preço da gasolina está $4,63. Que legal. Legal, né? Vivendo e aprendendo. That's 10 cents above the recent low of 3 point... Ai, gente, deixa eu aumentar, né? That's 10 cents above the recent low of 3.28 and closing in on the 7-year high of 3.42 set last fall. Isto é, né, ou aquilo é, né, isso é, that's, pronome demonstrativo, né, que é isso, essa, isso, ou aquele, aquela, aquilo. Isso é 10 centavos acima da recente baixa, low é baixa, tá? De 3,28. Então 3,28 é o valor mais baixo. E closing in quer dizer chegando a ou fechando em, né? Eu acredito que tem a ver com fechar ou chegar próximo de. Ó, chegar perto a algo sendo perseguido, tá? Closing in. Ó, the police were closing in on them. Ou seja, a polícia estava chegando perto deles, né? Provavelmente quem faz coisa errada, né? Chegando perto do. Aí, olha só, aqui nós temos mais um adjetivo com hífen. Muito comum em textos jornalísticos, tá? Textos formais. 7-year high. High é alta. Alta. É um substantivo, alta. 7-year, 7 anos. Então, chegando perto da alta de 7 anos, ou seja, é o valor mais alto em 7 anos, de 3,42 estabelecidos no último outono. Fall é outono, tá, gente? É estação do ano, outono. Porque fall quer dizer queda. É a estação onde as folhas caem, né? Então, fall. Tem outra palavra para outono? Tem. Essa aqui, ó. Autumn. Tá? Eu ia falar alguma coisa? Tá. 7-year. Quando eu formo adjetivos com hífen e esses adjetivos com hífen são formados ou contêm substantivos que estejam no plural, porque aqui eu tô falando de 7 anos, certo? Por que o year não tem S? Year é um substantivo, certo? Ele não tem hífen. Aliás, ele não tem S porque ele está em um adjetivo hifenizado, entre aspas. Ou seja, é um adjetivo composto por hífen. E nesses adjetivos compostos, quando você tem um substantivo, ele não vem no plural, ele vem no singular.
Então, muito cuidado, tá? Uma alta de 7 anos de 3,42 estabelecidos no último inverno. Bom, é isso, gente. Já tem quase 50 minutos esse vídeo. A ideia não foi exatamente tratar o texto todo, tá? A ideia aqui foi passar um pouco do vocabulário que tem no texto. Eu vou deixar o link desse texto para você lê-lo completo. Vocês podem vir aqui nos termos que vem depois. O arquivo ele é bem, aliás, o artigo ele é bem grandinho, entre aspas. Mas é um tipo de vocabulário que poderia cair tranquilamente no concurso da Petrobras. Tranquilamente. Não é um vocabulário, primeiro, não é um vocabulário ligado à economia, é um vocabulário ligado à indústria de petróleo, né? E é bem comum, tem várias palavras em comum que já caíram em outros concursos, inclusive. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Dê um joinha. Não esqueça de compartilhar com um amiguinho para aprender inglês, que não tem desculpa, gente. Agora tem curso completo, gratuito de inglês no YouTube. Não é um vídeo de dicas em inglês, é um curso completo. Eu quero aprender gramática, Thales. Eu quero aprender vocabulário. Tem muito vídeo para você poder assistir. Tá? Em torno de 700 vídeos. Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos estudar. Bye, bye.